Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Muniz e esta será a nossa quinta aula. Na aula de hoje nós vamos aprender, através de duas questões, a matéria de Direito Penal. Então eu peço que vocês continuem aqui comigo, que hoje nós vamos aprender coisas muito relevantes para a sua prova de concurso e da sua prova da OAB. Então vamos lá, vamos ao slide. Aula 5, Dicas de Direito Penal. A última aula foi de Direito Processual Penal, né? Aula 4. Mais uma vez eu peço que vocês me sigam nas redes sociais, tá? No Instagram, professora Jéssica Muniz e @cultiveedu. Vamos lá, sem mais enrolação, eu escolhi hoje uma questão da prova de promotor de justiça do Estado de São Paulo, tá? E outra prova de delegado. A questão número 1 diz assim: após leitura dos enunciados abaixo, assinale a alternativa falsa. Letra A. O princípio da legalidade tem como fundamento o princípio nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. Letra B. No tocante ao tempo do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da atividade, que o considera como o momento da conduta comissiva ou omissiva. Letra C. No tocante ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da atividade, que o considera como o local onde ocorreu a conduta criminosa. Letra D. Lei excepcional, por ter ultratividade, pode ser aplicada a fatos praticados durante sua vigência, mesmo após a revogação. Letra E. A lei penal, ao entrar em conflito com lei penal anterior, pode apresentar as seguintes situações: novatio legis incriminadora, abolitio criminis, novatio legis impeditus e novatio legis in melius. Então, vamos lá. Primeira coisa, o enunciado ele pediu a alternativa falsa. Ele não queria saber qual era a alternativa correta. Então, muitos candidatos já perderam aqui, porque não leram o enunciado corretamente. O enunciado ele quer que você marque a alternativa falsa. Então, você não pode perder uma questão por bobeira, por falta de atenção. Tá? Porque o que acontece? Geralmente, a letra A é correta. O examinador ele faz esse tipo de pegadinha com a gente. A letra A é a correta. Então, você, na pressa, pensa que o examinador quer a alternativa certa, você já só leu a letra A e está correta. Aí você já marca, perdeu uma questão. Então, aqui é a alternativa falsa. Vamos lá. A letra A, por que ela está correta? Ela fala do princípio da legalidade, tá? Então, não há crime nem pena se lei anterior que os defina, tá? E da anterioridade também. Então, o artigo 5º, inciso 39 da Constituição fala o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. E o artigo 1º do Código Penal também vai na mesma linha: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, a letra A está correta. Então, não é a que nós temos que marcar. Letra B também está correta. Fala do tempo do crime, a teoria acerca do tempo do crime. Tá? Então, está no artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Nós chamamos essa teoria a teoria da atividade e a teoria adotada pelo nosso código, conforme acabamos de ler, no artigo 4º do CP. Então, a letra B também está correta. A letra C é a alternativa que nós teremos que marcar, é a alternativa que está errada. Agora, vamos ver por que ela está errada. Tá? Quanto ao lugar, o Código Penal brasileiro adotou a teoria mista ou a teoria da ubiquidade, tá? São sinônimos. Então, de acordo com o artigo 6º, coloquei aqui para vocês: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, para você gravar, eu coloquei aqui um macete, tá? Para você não esquecer isso jamais. Precisamos de muita luta para passar no concurso. Luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Então, quanto ao lugar do crime, a teoria adotada é da ubiquidade. Quanto ao tempo do crime, a teoria adotada é a teoria da atividade. Tá? Lá na letra C, o enunciado falava que o Código Penal brasileiro adotou a teoria da atividade. E isso está incorreto. A teoria adotada é a teoria da ubiquidade. Vamos lembrar da luta: lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Letra D. As leis temporárias excepcionais possuem ultratividade, tá?
pois elas se aplicam ao fato praticado durante sua vigência, embora decorrido o período de sua duração, no caso da temporária, tá? Ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, no caso da excepcional, tá? Isso consta no artigo 3º do Código Penal, tá? Então, em outras palavras, a ultratividade ela significa aplicação da lei mesmo depois de revogada. Então, a D também está correta. A letra E, autoexplicativa, tá? A lei penal, ao entrar em conflito com a lei penal anterior, pode apresentar as seguintes situações: novatio legis incriminadoras, abolício crimes, novatio legis impégios e novatio legis in medios, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. A errada era a letra C. Então, eu espero que você tenha acertado, só da leitura antes da explicação, espero que você tenha acertado, tá? Vamos agora para a questão de número 2. Vamos para a nossa questão. Deixa eu colocar aqui no meu slide. Pronto. Essa questão eu retirei, tá, da prova de delegado de polícia substituto, tá, do estado de Goiás, tá? Foi aplicada ano passado essa prova. E essa prova foi uma prova muito boa, tinham vários conceitos que nós podemos aqui já explicar, e conceitos que sempre caem, toda prova vai cair isso. Então, são coisas que você precisa saber. Então, se depois da explicação vai ficar alguma dúvida, tá? Eu me disponho a tirá-las lá na minha rede social, me chama lá no direct, tá? Professora Jéssica Muniz, eu vou ter um prazer em ajudá-los. Vamos lá. Acerca das circunstâncias que envolvem a prática delituosa, assinale a alternativa correta conforme jurisprudência nos tribunais superiores. Letra A. A observância do arrependimento posterior exige que o dano seja integralmente reparado antes do oferecimento da denúncia, independentemente se a vítima se satisfez com a reparação parcial. Letra B. A configuração da desistência voluntária afasta inevitavelmente o delito na sua forma tentada, posto que o fim inicialmente pretendido pelo agente não se realiza, ou seja, ao alterar o dolo inicialmente quisto, enseja a ocorrência da tipicidade, respondendo, entretanto, pelos atos já praticados. Letra C. Na tentativa de determinado delito, comprovado que o agente só não consumou o delito por circunstâncias, alheias à sua vontade, há lógica em se reconhecer a hipótese de sua desistência voluntária. Letra D. O Instituto do Arrependimento Eficaz e da Desistência Voluntária somente são aplicáveis a delito que tenha sido consumado. Letra E. A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado é estanque e não decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. Aqui já queria a correta, tá? A letra A é errada, está errada. Porque o arrependimento posterior, está lá no artigo 16 do CP, diz o seguinte: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, tem dois erros aqui. Primeiro, que na questão disse que era até o oferecimento da denúncia, e não é até o recebimento, tá? E a reparação ou restituição deve ser integral, tá? A parcial, se ocorrer a restituição parcial, é inaplicável o benefício ao agente. Aí eu coloquei uma dica aqui, um macete também para vocês lembrarem, porque muitas coisas no direito penal, direito processual penal, o marco geralmente é recebimento da denúncia, oferecimento da denúncia. Então, para você não errar mais, quanto ao arrependimento posterior, pensa, ó, o R no final. O R no final inicia também com R, recebimento da denúncia. Então, arrependimento posterior termina em R, recebimento da denúncia inicia com R, tá? Então, são às vezes macetes, dicasinhas bobas, mas salva a gente na hora da prova. E isso pode significar uma questão a mais para você e a sua classificação ou aprovação no concurso. Letra B. A letra B está correta, tá? A configuração da desistência voluntária afasta inevitavelmente o delito na sua forma tentada, posto que o fim inicialmente pretendido pelo agente não se realiza, ou seja, ao alterar o dolo inicialmente quisto, enseja a ocorrência da tipicidade, respondendo, entretanto, pelos atos já praticados, tá? Tá corretíssima essa alternativa, tá? O artigo 15 do Código Penal, ele trata da desistência voluntária do arrependimento eficaz. Ele diz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, tá? O que disse a alternativa.
A letra C, ela está errada. A letra C, ela faz uma confusão entre desistência voluntária e tentativa, tá? Ela quis pregar uma peça em você, ela quis saber aqui, o examinador quis saber de você se você sabe a diferença entre desistência voluntária e tentativa. Porque ele colocou no mesmo globo lá, no mesmo grupo, os dois institutos, como se fossem sinônimos. Eles não são sinônimos, tá? A desistência voluntária, o agente, ele cessa a execução do delito porque ele não quer mais a obtenção do seu resultado, ele não deseja mais aquilo. Já na tentativa, o agente, ele deseja ainda alcançar o resultado do crime, mas ele só não é alcançado por circunstâncias alheias à vontade dele. Tá? Então, são institutos muito diferentes, tá? Disciplinados em artigos diferentes também, tá? Então, isso aqui você não pode errar, isso tem que estar no sangue, tá bom? A letra D também está errada. Por que está errada? Tá? O Instituto do Arrependimento Eficaz e a Desistência Voluntária, elas somente são aplicadas a delitos que tenham sido consumados. Errado, totalmente errado essa assertiva. Em nenhum dos dois institutos há consumação, tá? Na desistência voluntária, o agente desiste de prosseguir, tá? Acabei de dizer, né? Na alternativa acima. Já no arrependimento eficaz, o agente realiza todos os atos executórios, tá? Mas ele toma providências para que o resultado pretendido não aconteça. Então, tanto no arrependimento eficaz quanto na desistência voluntária, tá? Uma semelhança entre eles é que não há a consumação do delito. Então, fique atento a essas diferenças, tá? Os examinadores, as bancas amam desistência voluntária, tentativa, arrependimento posterior, arrependimento eficaz. Então, você tem que estar com isso bem decorado, bem entendido. A letra E. A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado é estanque, não decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. Errada, tá? A sanção pelo crime tentado, ela não é estanque, tá? Então, a redução na tentativa é de 1/3, tá? De 1 a 2/3. Então, quanto mais próximo o agente chega da consumação, ou seja, quanto mais ele anda ali no intercrimes, tá? Quanto mais ele avança, menos vai diminuir a pena. Tá? E a recíproca também é verdadeira, tá? Quanto menos ele avança, mais diminuição de pena, tá? Vai ocorrer ali. Então, o nosso gabarito só pode ser a letra B, tá? Letra B, o nosso gabarito. Deixa eu voltar lá. A configuração da desistência voluntária afasta inevitavelmente o delito na sua forma tentada, posto que o fim inicialmente pretendido pelo agente não se realiza, ou seja, alterar o dolo inicialmente quisto enseja a ocorrência da tipicidade, respondendo, entretanto, pelos atos já praticados. Então, meus amigos, hoje é isso, tá? Essa foi a nossa aula de número 5. Eu quis trazer hoje uma aula um pouco mais curta, com apenas 2 questões, porque são assuntos, né, que demandam da gente mais leitura, mais conhecimento, caem bastante. Mas eu peço que vocês continuem com foco nos estudos. Deixa eu passar aqui para colocar o meu rosto. Então, meus amigos, eu peço que vocês continuem com foco nos estudos, tá? Não desistam. A aprovação, geralmente, ela não vem de primeira, tá? A gente tem que tentar, tem que ser resiliente, tem que continuar tendo foco, tendo força. Pode parecer clichê, mas é isso mesmo. Temos que ter foco, força e fé, de verdade. Então, eu estou aqui, contem comigo. Tá? Estou lá nas redes sociais, disposta a ajudá-los, disposta a sanar qualquer dúvida que possa ainda ter ficado após essa aula. E é isso, peço que vocês continuem acompanhando o nosso curso aqui na playlist da Cultive. E em breve nós teremos mais uma aula, dessa vez será a aula de Direito Processual Penal. Tá bom? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.